Olha, Maurício, esse ciclo da violência, com base na grande propriedade da terra, que tem um marco que foi em 1850, com a Lei das Terras, que consagrou a grande propriedade que nunca foi democratizada, o predomínio da oligarquia agrária, que hoje se expressa no agronegócio, produziu uma história de violência. Canudos, tão bem relatado nos sertões de Euclides da Cunha, contestado, região Paraná e Santa Catarina, Paracatu, Porecatu, as rebeliões do movimento do cangaço no Nordeste, a trajetória do Antônio Conselheiro e do Padre Cícero, são grandes movimentações desse Brasil agrário, que enfrentou o coronelismo, que enfrentou a grande propriedade da terra, e esse Brasil que hoje é hegemonizado, no caso da agricultura, pelo agronegócio. O agronegócio que produz com base na grande propriedade e na exportação de produtos primários. Eu acho que nós temos que fazer uma reforma estrutural e nós não conseguimos acumular força para realizar essa reforma estrutural, nem no Lula 1, nem no Lula 2 e nem na Dilma 1. E esse dilema que nós estamos enfrentando agora no Lula 3. Portanto, é necessário a gente construir hoje um modelo alternativo de mudanças que possa juntar a soberania nacional com a questão democrática e com a pauta do povo. A importância da reforma agrária popular, a importância da economia solidária, a importância da pauta contra a catástrofe climática, a pauta da transição energética, são temas importantes, o respeito às reivindicações dos povos originários. Portanto, nós fizemos mudanças, melhoramos a vida do povo, mas não fizemos essas transformações estruturais por escolhas, por correlação de força e porque, no meu modo de entender, a gente construiu um caminho que se baseou na conciliação e no diálogo. A gente tem que dialogar, mas enfrentar, dialogar, mas polarizar, trabalhar por dentro e por fora das instituições. Esse é o dilema do Brasil. Você sabe que o capitalismo brasileiro, que veio de 300 anos de escravidão, passou pela característica da propriedade rural, passou por um modelo dependente, a própria soberania nacional, a formação do Estado Nacional foi fruto até de uma espécie de acordo com o imperialismo inglês, com a dominação de Portugal. Eu acho que o Brasil sempre se guiou por transformações pelo alto, nunca nós fizemos transformações de base estrutural. E esse é o dilema que nos persegue até hoje, viu, Maurício? Certo. Pois é, a reforma agrária é uma das coisas que tem como fazer uma reforma agrária sem fazer uma revolução, porque nos países onde realmente houve reforma agrária, não sei, tem como fazer a reforma agrária assim, pelas formas institucionais, como está hoje em dia? Olha, a reforma agrária é uma bandeira democrática popular. É uma revolução democrática que pressupõe a gente construir uma hegemonia política a favor da classe trabalhadora, a favor dos camponeses, para a gente construir movimentos de enfrentamento. Eu acho que hoje as experiências de enfrentar esse tema, como foi em Canudos, como foi em Contestado, como foi na guerrilha, como foi em outras, como foi no movimento Sem Terra, lá, inclusive lá no Rio Grande do Sul, mesmo no sul do Pará, enfrentam um problema, que essas grandes iniciativas foram derrotadas, e nós temos que recolocar essa bandeira da reforma agrária num programa de transformação da sociedade brasileira. E, no meu modo de entender, isso exige mudança no sistema tributário, exige mudança na relação do Brasil com os centros econômicos mundiais, exige a auto-organização da classe trabalhadora, e aí, nesse sentido, o Movimento Sem Terra é uma experiência importante na luta pela reforma agrária popular, e a própria bandeira da reforma agrária, que tem que se incorporar com outras bandeiras, como a questão da jornada de trabalho, como a questão da justiça tributária, como a questão da isenção do imposto de renda, como a questão do programa de moradia, como as iniciativas em relação à defesa do meio ambiente,
Portanto, nós temos hoje que trabalhar com uma plataforma estratégica para defender o que eu chamo a pauta do povo, a pauta popular. Esse é o caminho que nós temos. Eu acho que a não realização da reforma agrária é uma dívida que esse país tem com a população camponesa. É uma dívida. Assim como a questão da soberania nacional, assim como a questão democrática. Nós sempre tivemos, nós temos uma tradição autoritária, oligárquica, na condução das instituições políticas. E a esquerda não pode se acomodar, a esquerda tem que construir uma espécie de rebeldia cívica democrática que se baseie na organização popular, que se baseie numa contra-hegemonia de acumulação de força. Essa nossa caminhada é uma longa marcha e não uma corrida de 100 metros, porque nós temos muito trabalho pela frente e nós não podemos deixar de construir esse caminho. Pois é, o Horácio, o Genuíno não trabalhou só com o Celso Amorim no Ministério da Defesa. Trabalhou com quem mais mesmo, Genuíno? Eu iniciei lá a minha experiência como assessor do ministro Jobim. Depois, quando ele saiu do Ministério da Dilma, eu continuei trabalhando com o ministro Celso Amorim. E foi uma experiência muito rica, viu, Maurício? Porque no Ministério da Defesa eu percebi o dilema que as Forças Armadas vivem no Brasil. Antes do governo Lula, as Forças Armadas estavam no acostamento da estrada. O Lula trouxe para a estrada, mas não fez mudanças necessárias no papel das Forças Armadas, uma nova política de defesa nacional. Nós estamos, vamos dizer assim, com um atraso histórico em relação à política nacional de defesa. As Forças Armadas, ela está muito mais voltada para a ordem, para a lei, para o policiamento, do que para uma política de defesa. Entendeu? Então, acho que esse é um dos desafios que nós não resolvemos. Está pendente a solução desse problema que tem como base o artigo 142 da Constituição brasileira. Então, nós temos que fazer esse debate para que o Brasil, diante das novas necessidades que o mundo multipolar atravessa, inclusive com a integração da América Latina, a questão do acesso à tecnologia sensível, como o ciclo do combustível nuclear, como o submarino de propulsão nuclear e o submarino convencional, como a questão da utilização da base de Alcântara, como a importância de dominar o espaço aéreo. Veja a importância que tem os drones e os mísseis na guerra moderna que veio à tona com a guerra na Ucrânia. Portanto, nós temos que trabalhar com outros parâmetros para a política de defesa. Veja a importância da guerra cibernética. As Forças Armadas estão desatualizadas dos novos desafios de uma defesa nacional, que pressupõe uma relação que o povo não pode ser considerado inimigo, que tem que ter acesso à tecnologia sensível, que tem que ter cooperação com os países que fazemos fronteira, porque nós não temos conflito com nenhum deles, e que possa projetar uma política de dissuasão naquilo que é essencial para que o Brasil possa se relacionar com o mundo com base na sua plataforma que está na Constituição, no artigo 1, 2 e 3, que é a autodeterminação dos povos, a soberania nacional, a não ingerência nos assuntos internos, a integração regional como um pressuposto constitucional na formação do Estado brasileiro, e a gente construir, nesse mundo conturbado e com grandes ameaças, como está ocorrendo agora contra a Venezuela e a Colômbia, uma política de cooperação entre nós e dissuasão para fora do continente latino-americano.